pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É interessante que aqui nessa palavra introdutória, a gente está sempre vendo Deus nos animando na Bíblia. Todos os momentos da nossa vida, ou em todos os momentos da história dos servos de Deus, Deus sempre aparece para animá-los. E nós vamos falar de dinamismo. E dinamismo é a presença da força, é a presença do ânimo, é a presença do entusiasmo. E tem duas coisas que me chamam a atenção aqui nesse texto. Uma é quando ele diz: não pasmes nem te espantes, isto é, não tenha medo. E todo mundo aqui já sabe que na Bíblia há cerca de 365 vezes a expressão não temas. E todos nós já sabemos também que, coincidentemente ou não, nós também temos 365 dias no ano. E é como se Deus quisesse dizer para nós todos os dias: não temos. Deus disse para mim ontem: não temos. Ele disse hoje: não temos. E amanhã ele vai continuar dizendo: não temos. E nós vamos terminar o ano ouvindo Deus dizer: não tenha medo. Aleluia, glória a Deus. Agora, a outra coisa que me chama a atenção é que todas as vezes que Deus diz não tenha medo, Ele diz: por que você não deve ter medo? Por que eu devo ter medo? Porque eu sou corajoso? Porque eu tenho capacidade para desenvolver um papel que me foi confiado? Como disse o pastor, porque eu fiz um seminário teológico, um seminário missiológico, porque eu participei de um encontro como este aqui? Não! O motivo pelo qual você não deve ter medo é porque eu sou contigo. Estando com Ele, a gente não precisa ter medo. Não precisa, é óbvio que o medo é um mecanismo do nosso psiquismo. Mas quando a Bíblia diz não tenha medo, não deixe que a sua vida pare por causa do medo. Não te detenhas por causa do medo. Não deixe o medo te dominar. Alguém que é maior do que o medo, do que as lutas, as circunstâncias e a estação de todas estas coisas, Ele é o Deus que te chamou para esta obra. Então, vamos, ânimo, força. O ânimo, a força é determinante para provocar a ausência do medo. E nós vamos falar sobre o dinamismo. Qual é a proposta deste treinamento? Nós não viemos aqui para uma aula missiológica. Nós estamos aqui para habilitar, esta é a ideia, habilitar os secretários de missões para desenvolver o seu papel lá na sua congregação, onde o Senhor o enviar. O pastor Dário falou sobre as atribuições e o perfil do secretário de missões. E agora que nós já conhecemos quais são as nossas atribuições e qual deve ser o nosso perfil, é interessante que a gente medite um pouco sobre a nossa atividade, como deve ser a minha atividade, como eu devo desenvolver o meu papel como secretário de missões. Então esta é a ideia. Primeiro, é óbvio que vale a pena a gente ter uma ideia do que é dinamismo. E esta é uma definição técnica. Dinamismo é grande atividade ou energia, espírito empreendedor, entusiasmo no que se faz. É o sistema filosófico que não reconhece os elementos materiais outra coisa senão uma combinação de forças. É a ação das forças, é o dinamismo vital. Então, em dinamismo, a vida, a força, a energia. Você já pensou um secretário de missões que no dia do culto de missões ele aparece
na igreja, inclusive, eu tenho dito isso muito lá na igreja onde eu trabalho, que às vezes os irmãos vêm para frente do culto, você vem dirigir o culto e diz: só os irmãos, com a paz do Senhor, estou muito alegre, para não ficar somente nas palavras. Então imagine você fazendo isso. Irmãos, o missionário Enoque está aqui na Bahia, que vai ministrar à noite. Você vai provocar, você vai fazer com que as pessoas não tenham interesse por missões. Que você deve ser o retrato de missões na igreja. Eu conheço alguns coordenadores aqui, quando você olha para ele, você logo identifica: essa pessoa realmente está comprometida com a obra missionária. Porque ele fala, ele chora, ele conclama, ele pede, como disse o pastor, ele tem ideias, ele está sempre animado. E esta é a marca do secretário de missões: dinamismo, força, vitalidade. Então vamos pensar aqui. Primeiro, toda pessoa, antes da gente falar do dinamismo, a gente tem que falar sobre o que é que nos motiva. O que é que nos motiva? O que é que me faz ser um secretário de missões? Ou ter o interesse de ser dinâmico para fazer o trabalho para o qual eu fui chamado? O que é? Primeiro, o chamar. Todos que estão aqui nesta tarde, você vai responder para você mesmo: você se sente chamado para isso? Ou você só está lá porque o pastor indicou o seu nome? Uma coisa que a André anotou, e eu notei, o pastor Dário também, é que a maioria dos inscritos aqui são de pessoas que não estão trabalhando diretamente com o cargo de secretário de missões. A maioria das pessoas aqui são interessadas. E a gente fica alegre com isso, sabe por quê? Porque a gente entende que Deus está movendo pessoas. Deus está levantando pessoas. Deus nunca fica sem os seus. Elias pensava que estava sozinho, mas Deus disse: rapaz, eu nunca fico sem os meus. Ainda tem 7.000 que estão lá escondidos, mas estão lá, são os meus. Aleluia. E aqui nesta tarde nós estamos vendo que os do Senhor estão aqui nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Então o que ele nos motiva? É o chamado. Eu tenho um chamado para este trabalho. Está certo, irmão? Existem dois tipos de chamada. Todos nós sabemos disso. A primeira é a chamada universal. E nesse contexto a gente pode usar João 3,16 ou Marcos 15,16 ou 16,15, desculpa, 16,15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. É uma chamada para quem? Para todos. Mas existe a chamada, pode passar aqui, a chamada individual. E nessa chamada individual, por exemplo, está aqui a irmã Diná, o seu esposo, o pastor Enoque. Não adiantaria eu ir lá fazer o que Deus chamou eles para fazer. Deus olhou para eles e viu que eles tinham o perfil para usar aquele lugar, naquela situação, naquela circunstância. Deus viu sua estrutura. E é isso que eu me apaixono em Deus, irmãos. Porque Deus, além de ter a chamada universal, Ele tem a chamada individual. E nessa chamada individual, Ele respeita o meu caráter, a minha maneira de ser, o meu temperamento. Você lembra que Paulo foi chamado para pregar para os... E Pedro, Gálatas, capítulo 2, versículos 7 e 8. Lá diz Paulo dizendo que Deus confiou a Pedro o quê? O evangelho da circuncisão. Mas a Paulo confiou o evangelho da... Em
capítulo 9, versículo 15, se não me engano, Deus diz a Paulo: olha, Deus diz a Ananias, esse moço, esse Paulo, é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos reis da terra. Será que Deus não poderia fazer isso com Pedro? Poderia. Só que Paulo tinha uma estrutura, um preparo ao longo da sua vida que Pedro não tinha. E Deus queria usar esta qualidade de Paulo para aquele projeto que Deus não. Deixa eu abrir para dizer para você aqui: Deus tem um projeto específico para a sua vida. Aleluia. Não adianta você querer ser um grande conferencista, ou um grande pregador, ou imitar um missionário que você admira muito. Deus vai usar você com o seu temperamento, com a sua maneira de ser. Ele vai trabalhar, Ele vai moldar, e Ele vai trabalhar você. Aleluia, glória a Deus. Porque eu tenho um chamado para missões, é que eu estou aqui. Porque você tem um chamado para missões, é que você está aqui. Meu Deus. Vamos lá, meu irmão. Uma outra coisa, primeiro chamado, a outra coisa é a necessidade dos homens. A necessidade do mundo sem Deus. Olha esse texto, quem consegue ler aí comigo esse texto aqui? Vamos ler todo mundo junto aqui? 1, 2, 3. Eles. E dava grande alegria a todos os irmãos. Sabe com que era que os irmãos se alegravam? Abre um parênteses aqui. Hoje, para muita gente se alegrar, tem que ter um bom conferencista, um bom pregador, um bom cantor. Mas aquela igreja se alegrava quando ouvia dizer: os gentios estão ouvindo a salvação e estão se convertendo. A alegria dos apóstolos, daqueles missionários, a alegria da igreja estava voltada para missões. Era isso que motivava eles, era isso que alegrava eles. Eu fico às vezes observando, final de ano, reunião de obreiros. Aí vamos ouvir alguns relatórios. Sabe, esse ano nós derrubamos a parede, já voltamos lá para o fundo. Este ano compramos uma bateria, 2 microfones. Este ano nós compramos 3 caixas de som. Quando chegamos não tinha caixa de som, irmãos. Era uma delegação. Hoje nós temos 3 caixas de som. Quando nós estamos esperando, eu cheguei lá, tinha 10. Jesus salvou mais 20 ou 30. Tantos foram batizados nas águas, tantos foram batizados no Espírito Santo. Esta deve ser a nossa alegria. Olha, se você não tem um compromisso com a necessidade da humanidade sem Deus, se você não geme, se você não chora, e se você não se alegra pela salvação deles, como é que você vai ter dinamismo para trabalhar naquilo com o qual você não está comprometido? Ou naquilo em que você não tem paixão? Então o dinamismo nas atividades missionárias da igreja deve ser em decorrência primeiro do meu chamado. O pastor já deu aqui ao perfil do secretário, deve ser salvo, deve ser comprometido. Então meu chamado, então eu devo ter amor, paixão pelas vidas. Eu me emociono. Chorar não é só um culto avivado, abençoado, um momento de louvor maravilhoso. O que mais me alegra é saber que eu estou fazendo a obra de Deus, que eu estou alcançando vidas, que as almas estão sendo salvas pelo poder da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Pastor Inoque, não sei se ele vai falar isso aqui, mas um dos relatórios dele, lá da secretaria, ele falou que, não sei qual foi o país do irmão Roberto, Indonésia,
que lá na aldeia, na aldeia, a morte do Robert, que era um amigo do pastor, foi ao mesmo tempo uma porta aberta para a pregação do Evangelho. Porque as pessoas queriam saber da esperança de Robert e da equipe dele, num lugar onde não se pode pregar o Evangelho abertamente. É isso que nos alegra, queridos. Aleluia. Se não tiver um compromisso com isso, com vidas, ouvindo a palavra de Deus, com o Evangelho entrando onde eu e você não pode entrar, então como eu vou ter? Se eu não tenho compromisso com isso, como eu vou ter compromisso com uma atividade qualquer, com uma atividade missionária na igreja? Vamos cá. Um outro texto é esse aqui de Atos 20, 21, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão e a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. A outra coisa é o amor por missões. Eu tenho visto na igreja, outro dia eu fui em um culto de missões aqui em Salvador, em uma das nossas adesal, que a irmã, ela abre o culto dizendo: irmãos, o meu coração queima por missões. Esse foi o único momento missionário. E depois foi um culto normal, onde não se ouviu mais falar em missões, onde a oferta missionária foi: irmãos, agora nós vamos tirar a oferta missionária. Amém? Então eu tenho que ter um compromisso com uma questão missões. E aí está envolvido os missionários, a secretaria, as atividades, os projetos. Não é só a questão da salvação das almas, mas tudo que seja meio para salvar as almas. Então eu tenho que amar missões. Portanto, 2 Coríntios 8, 7, ele diz assim, Paulo diz assim: portanto, assim como em tudo abundais em fé e em palavra e em ciência e em toda diligência e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Paulo aí estava falando sobre aquela oferta que era tirada para ajudar os irmãos carentes. Lembram desse texto? Lembram? Esse é o contexto. Mas Paulo faz me chamou a atenção essa expressão, a última sentença que ele diz: e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça, que é na questão da oferta para os pobres. Antes, porém, aquela igreja já havia manifestado um amor para com a obra missionária realizada pelo apóstolo Paulo. Você lembra qual foi a igreja que Paulo escreve só para agradecer? Filipenses, irmãos de Filipos. É a carta de Paulo mais diferente do Novo Testamento. Todas as outras cartas, ou a maioria das cartas de Paulo, eram escritas, eram motivadas às vezes por um problema. Mas esta carta não. Paulo escreve para a igreja de Filipos, que era uma igreja missionária, que acompanhava Paulo no seu ministério. E essa igreja acompanhava também, que a Bíblia diz, o Paulo diz sobre aquela igreja: olha, depois que vocês me mandaram a oferta de vocês por Epafrodito, não me tem faltado nada. A minha igreja aqui é uma missões. Então eu tenho que ter chamado, eu tenho que amar, me alegrar, eu tenho que amar as almas, a necessidade dos homens perdidos, e eu tenho que estar comprometido com a obra missionária o seu todo. Vamos cá. Vai passar, irmão Fernando. Dinamismo nas atividades missionárias. Eu queria, meu irmão. Não, vou deixar para o final. Oração, o pastor Daniel já falou sobre isso aqui.
planejamento. O pastor Dário falou isso aqui, não foi? Planejamento. Como é uma atividade missionária, aí nós está culto missionário. Como é um culto missionário, uma conferência missionária, uma atividade missionária dinâmica? É aquela que começa com oração, com planejamento. Outro dia eu fui numa igreja, convidado por alguém, no culto de missões, e quando eu chego lá, o pastor não sabia que eu estaria lá pregando. Então a gente percebe que aquela pessoa não se planejou a ponto de comunicar ao seu líder que outra pessoa estaria pregando lá. Esteja informado de tudo que acontece no mundo missionário através de literatura, sites, simpósios, encontros, etc. Isso aqui eu não vou passar porque o pastor Dário já falou isso aqui. Mantenha vínculo com a Secretaria de Missões de sua igreja. Tenha uma equipe treinada. Quantos aqui tem uma equipe em sua igreja? De missões? Levanta aí, seu irmão. Muito bem. É necessário, Mariné Machado vai ter a oportunidade, é necessário que você tenha uma equipe. Como disse o pastor Dário, ele falou aqui, se não me engano, não queira abraçar tudo sozinho. Tenha uma equipe. Passe, meu irmão. Capacite sua equipe. Olha, irmãos, escute, olhe para cá. Você foi para um simpósio de missões lá no Rio de Janeiro. O que você faz? Você vai, traz o material e passa a ser na sua igreja um multiplicador. Reúna a sua equipe e treine, passe para a sua equipe aquilo que passaram para você. Se você quiser melhorar isso, você faz o seguinte: você recebeu uma apostila como essa aqui, uma apostila simples, com 3 temas. Convide 3 pessoas. Convide o seu pastor para dar uma dessas ministrações, fazer uma dessas ministrações. Você mesmo faz uma. Convide outra pessoa. Multiplique isto, passe para frente, a fim de capacitar as pessoas que estão com você. Nunca permita que alguém chegue na sua igreja e você mesmo diga: irmão, desculpa aí, porque eu botei um pessoal para fazer aí, mas esse pessoal só a misericórdia de Deus. Mas por que a sua misericórdia de Deus? Porque eu, enquanto secretário de missões na congregação, não separei uma equipe e não capacitei esta equipe para trabalhar. Então, todo trabalho dinâmico depende de uma equipe. Ninguém trabalha sozinho. Irmão, a grande lição está lá quando você abre a Bíblia. Qual é a lição? Do próprio Deus. O que ele faz? Façamos o homem. E a gente entende que ali estava a Trindade. Desçamos. Jesus disse: eu não faço nada sem antes vir fazer com o Pai. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nós estamos em sintonia, nós estamos trabalhando juntos, nós somos uma equipe. Se você abrir a sua Bíblia no 2 Reis, capítulo 6, aquela história do machado que flutuou, lembra? Se você ler o texto desde o começo, você vai entender. Primeiro, rapidinho, primeiro, os filhos dos profetas entenderam que o lugar estava estreito, apertado. Só isso? Eles só descobriram isso? Foi que ele mais descobriu? Que no Jordão tinha um lugar bom para fazer uma outra casa. Isto é, uma equipe treinada é uma equipe que consegue ver o problema, mas também consegue ver a solução do problema. Nunca fique olhando para baixo, não tem jeito, pastor, aqui já foi assim, há tantos anos a gente tentou fazer assim. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: sempre Deus
coloca o Jordão em nossa frente. E eu quero profetizar isso aqui nesta tarde, em nome de Jesus. Deus vai colocar muitos Jordões na sua frente, para você trabalhar e entender que para cada problema tem uma solução da parte de Deus. Ali estava uma equipe, eram os filhos dos profetas com o seu líder, Eliseu. Uma outra coisa interessante nesta equipe é que eles não ficaram: será que Eliseu não está vendo que o lugar está apertado? Eles foram a Eliseu, eles compartilharam com Eliseu. Se lá na sua igreja você acha que às vezes o pastor não está lhe dando aquele apoio que você gostaria de receber, vá até ele. Às vezes a gente fica só por trás, só falando: esse pastor, aqui tinha um pastor que era assim, mas esse aí trabalha diferente. Meu irmão, o que o pastor mais precisa é de gente que chegue do lado dele e diga: eu preciso te ajudar, pastor, eu tenho um projeto aqui, eu vou te ajudar, essa igreja aqui é uma bênção, e se a gente trabalhar vai dar certo. Então uma equipe dinâmica é uma equipe que vê sempre soluções. Nesse texto do 2 Reis, capítulo 6, eles disseram: vamos lá. Chamaram Eliseu e foram, e acreditem, foram e cortaram a madeira. Isto é, uma equipe dinâmica é uma equipe que tira do papel o projeto e coloca em ação. Aqui, irmão, meus projetos aqui, irmão, desde 2009, irmão, está aqui. Desde 2009, eu tinha até uns coelhos. Tira esse. É óbvio que tem projeto que não é viável. E aqui a gente tem que trabalhar isso também. Tem projeto que às vezes é uma ideia mirabolante. Uma vez o irmão falou lá em Periperi, o irmão falou assim: pastor, nós vamos mudar a história de missões aqui em Periperi. Amém, glória a Deus. Mas eu quero começar, pastor, fazendo um campo aqui dentro do Periperi. Olha, irmãos, aí você vai dizer: irmão, primeiro, antes de você colocar um Camboriú no dedo de Periperi, vai ver como foi que Camboriú começou. Camboriú é uma cidade pequena, inexpressiva, mas tem alguém lá de visão, e que não começou do alto, não. Começou com um pequeno encontro. Então a gente tem que entender que a gente não alcança as coisas da noite para o dia. Não adianta você querer fazer um mega evento sem nenhuma estrutura, sem nenhum preparo. Mas vamos partir aqui. Aqui na minha congregação, viu? A minha congregação é uma bênção. Diga aí, irmão, a minha congregação é uma bênção também. E os meus meninos estão ali, ó. Levanta aí, pessoal de São Cristóvão. Olha lá. Tudo bonito, tudo jovem, viu? A irmã Marinéia envolva a igreja. Esse é o tópico. Envolva a igreja. Use os departamentos ou as classes da escola dominical. Isso aqui foi no DIP. A coordenadora, a irmã Marinéia, vem aqui, Marinéia. Cadê Marinéia? Já chamou 2 vezes. Ela vem cá, minha irmã, correndo aqui no jeito. E a nossa coordenadora lá no setor 11 que já coordenou aqui em outros setores. Todo mês lá nós envolvemos a igreja. Todo mês toda a igreja participa. O culto de missões este mês vai ser com o culto da 100ª ovelha, que a gente não pôde fazer no mês de junho, vamos fazer agora. Então, cada departamento, não sei se ela trouxe aí de papel, você trouxe? Cada departamento vai fazer um aprisco. Nesse aprisco vai ter lá o desenho das ovelhas, e em cada ovelha nós vamos colar o nome da pessoa que está afastada, que nós conseguimos trazer. Então, o ministério, no caso eu, o pastor Carlos Tolentino, que é o pastor titular do setor, ele e eu estamos responsáveis por essa parte do ministério. Então, do ministério até as crianças, todos os departamentos se envolvem todo mês com a obra missionária.
Então, aqui foi... Ali aquela foto foi no DIP. Todas as classes trabalharam durante a escola dominical. A gente teve um momento da escola dominical e depois toda a escola. Olha lá para trás, aquela caverna. Quem entrou na caverna? Quem já entrou na caverna? Sabe do que é feito aquilo ali? É caro fazer aquilo ali? Papelão e papel métrico. Aqui negócio. Como chama? Spray. Criatividade. No dia do dia, fecharam as laterais e nós éramos obrigados a entrar pela frente e já entrando na frente da igreja, nós éramos impactados. O caixa da igreja não teve ônus, não se precisou levantar uma oferta especial, tudo foi feito com material reciclado, de maneira que toda a igreja ficou envolvida. Mas vai dar uma palavrinha aqui de 5 minutos, porque Maria é igual a mim. Fala. Obrigado. 5 minutinhos para cá. Só aqui. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. Realmente eu falo muito. Mas é de missões, irmãos. É porque missões é envolvente, é empolgante. Eu sempre digo que quem se envolve com missões não consegue mais parar. Não é verdade? Missões é uma obra que quanto mais a gente se envolve, mais a gente quer se envolver. E não consegue parar, mesmo que queira parar, não consegue. Então, quando Deus me chamou para trabalhar com missões, eu ainda era adolescente. O Senhor me chamou e colocou essa obra no meu coração. E uma coisa, irmãos, que eu aprendi é não trabalhar só. Se você quer ter sucesso nessa obra missionária, não trabalhe sozinho. Vai ter na igreja, a igreja está sim de pessoas que amam a obra missionária. A igreja está repleta de pessoas apaixonadas pela obra missionária. Só precisa de alguém que descubra essas pessoas, alguém que ajude essas pessoas a se envolver com a obra missionária. Então, eu estou mostrando ali um exemplo de tarefa, a tarefa desse mês, o culto da 100ª ovelha. E nós aceitamos ideias de todo mundo, irmãos. Qualquer pessoa que tem uma ideia para o culto de missões, traga a sua ideia, a gente organiza e de repente está todo mundo envolvido. Então esse mês nós vamos fazer o culto da 100ª ovelha e todas as equipes vão trabalhar com aprisco. E é incrível, irmãos, como Deus ele trabalha. Nós já tínhamos feito esse trabalho antes, com o nome de culto da reconciliação. E esse mês o pastor Tolentino nos chamou, o mês passado. Eu falei, pastor, esse mês nós já temos programação, mas no próximo mês a gente pode fazer. E nós organizamos tudo, então nós levamos, eu estava no carro, e aí Deus colocou no meu coração, foi o próprio Deus. Nós colocamos como tarefa todas as equipes fazerem um aprisco, para nós orarmos pelas pessoas que estão afastadas da igreja, não achando de desviadas, mas afastadas, desmotivadas, desanimadas, por algum motivo. E a tarefa de todas as equipes era convidar esses irmãos, e cada irmão que fosse visitar, as equipes iam receber uma ovelha e colocar lá no seu aprisco. Mas Deus colocou no meu coração diferente. Deus colocou no meu coração para todas as equipes orarem pelos afastados. Cada ovelhinha vai ter o nome de uma pessoa que está afastada e nós estaremos orando durante o mês inteiro por essas pessoas. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes e trazer essas pessoas de volta. E com isso, irmão, nós envolvemos o que? Todas as idades da igreja, desde criança, adolescente.
irmãos, isso aqui, todo mês a gente passa para a igreja. Todas as equipes, todas as classes recebem de maneira que não fica um crente, porque o líder de cada departamento tem que mobilizar cada membro do seu departamento. Então, volte para o slide, irmão. Então, envolva a igreja. Um trabalho dinâmico tem que ter o envolvimento da igreja. Lá no nosso setor de uma pregação, que eu sempre digo para o pastor de lá, o pastor assim, pastor, o culto de missões não é feito no sábado, porque no sábado eu posso convidar grupos. Meu irmão, e aí a oferta crescer, meu irmão, escute bem. Você é pastor desta igreja, você não é pastor desses grupos. Você tem que conscientizar esta igreja. Esta igreja que tem que amar missões. Esta igreja que tem que saber o que é missões, contribuir com missões, orar para missões. Se você faz o trabalho no sábado, onde o seu povo não vem e vem um povo de outra igreja, não pense, todo mês eu dou a minha oferta missionária. Mas se eu vier no culto de missões aqui na Paralela, eu não vou dar oferta de missões aqui na Paralela. A minha oferta vai ser da minha igreja. É uma ilusão isso. Você achar que as pessoas vão trazer oferta e vai aumentar a oferta. Sábado, sua igreja não está lá. Como é que você vai envolver a sua igreja? Tem que fazer missões com a sua igreja. Vamos lá. Uma equipe vai ter a seguinte composição: intercessão, divulgação, multimídia. Eu vou explicar isso aqui. Relações públicas, transporte, ornamentação, tudo. Olha. Vamos supor que você vai fazer uma conferência. Quem já fez conferência esse ano aqui? Ninguém fez conferência missionária esse ano? Quem já fez conferência missionária esse ano? Pouca gente fez. Então você vai precisar de uma equipe orando. Porque missões precisa de oração. Você vai precisar de uma equipe divulgando o seu trabalho. Você vai precisar de uma equipe multimídia, que é aquele pessoal que vai arranjar para você um cachorro, um notebook, um DVD, um CD. Você precisa de um pessoal de relações públicas, aquele que vai ligar para o pregador, que vai agendar o pregador, que vai estar dando apoio ao pregador no dia que ele chegar na sua congregação. Você já pensou, irmão, se você está fazendo um trabalho em uma conferência missionária, o preletor chega e ele fica lá, ninguém serve ele, ninguém ajuda, ele mesmo vai lá, que eu já cheguei assim em muitas igrejas, eu mesmo tenho que ir lá, ligar o notebook, pedir irmão, você vai trazer isso, vai trazer aquilo, prepara o ambiente para aquela pessoa. Tenha sempre alguém ali perto para dar uma água àquela pessoa, para se ele precisar de um papel, ele precisar de um lápis ou alguma coisa. Tenha sempre uma equipe que esteja apoiando o pregador. Seja na hora de colocar guitarra, marcar o encontro, ver se vai ser de táxi, se vai ser de carro, se vai combinar o ônibus, qualquer coisa. Transporte, aí você tem aquela pessoa que já vai arranjar o carro. Ornamentação, apoio. Uma das coisas que eu tenho percebido, eu já participei aqui de uma conferência, em 3 dias eu fui nessa conferência. Daqui foi no início do ano. Aí eu fui sexta-noite e depois fui no domingo de manhã. No domingo de manhã, quando eu chego lá, a igreja estava toda suja. Por que eu estava suja? Porque o trabalho que foi feito no sábado à noite, todo mundo foi embora e deixou a igreja suja. Então tem uma equipe que esteja ali limpando, que esteja ali auxiliando, a equipe de apoio. É o pessoal que vai limpar, é o pessoal que vai ajudar, é o pessoal que vai dar socorro àquelas coisas que você não pensou e que de repente surgiu. Então um líder dinâmico, ele tem uma equipe e ele sabe dar papel a cada um na sua equipe. Vamos adiantar para o nosso lado. Faça uma agenda, planeje as atividades semestrais ou anuais. Se você é coordenador, reúna o pessoal periodicamente. Ali está a irmã Andréa, cadê a Andréa?
está lá atrás, trabalhando. Andréa, ela foi coordenadora do setor 7. Todo mês, religiosamente, tinha uma reunião com todos os secretários do setor. Pode passar. Bem, os cultos, um culto de dinâmica, é isso aqui. Culto, atividades missionárias. Quem pode ler para mim aí? Como é que vamos lá? 1, 2, 3. Cultos e outros. O culto de missões, por exemplo, seminário, conferência, você faz uma vez no ano. Algumas missões você faz todo mês. Não estão ouvindo? É algum ventilador ligado, né? Acho que o Josué conhece o som aí, né? O culto de missões é um instrumento que serve para manter a igreja despertada para a obra missionária e atenta à necessidade de contribuir para o sustento dos missionários. Então, como deve ser este culto ou qualquer outra atividade missionária? Ela deve ser uma atividade alegre. Fique em pé aí o rapaz dessa foto, fique em pé. Beleza. Aí, irmão Cleverson, ele é um menino dinâmico, alegre. Aí. Ele é secretário de missões na Palestina, na congregação da Palestina, setor 26. E é um rapaz muito alegre, dinâmico. Eu já estive lá na igreja dele algumas vezes. Então ele canta, ele envolve a igreja, ele envolve as crianças. A maioria dos cultos o pessoal está vestido a caráter, o pessoal tem uma arrecadação de oferta diferente dos outros cultos, de maneira que a igreja está alegre, o povo está motivado. Quem está me entendendo aí, diga bem. O culto missionário tem que ter esta cara, gente. Alegria. Caso contrário, você não vai conseguir contagiar a igreja. Irmãos, hoje é culto de missões. Vamos cantar o hino. Com cego andei, perdido vaguei. Amém. Agora vamos ouvir o grupo das senhoras, louvar a Deus. Aí dá 10 grupos. Cansa a igreja, desmotiva a igreja. Então faça um culto alegre. Ainda que todos os grupos cantem, mas faça isso com criatividade. É gostoso. O dia que eu cheguei na igreja dele ali, fui recebido na porta já com as irmãs parlamentares, pessoal alegre, até o pessoal do público. Já fui em igreja aqui, no setor 7, por exemplo, que até o pastor da igreja estava lá vestido de muçulmano. Todos os hinos são hinos alegres, para frente. Você não pode no culto de missões cantar Senhor, minha alma a Deus suplica. Não, não é. Teve um hino aí que revolucionou muito. Eu vou. Quem lembra desse hino? Quem lembra desse hino? Eu vou, de Fernando. Pois é, daquilo ali para frente, a igreja entender que ela está sendo clamada, ela está sendo chamada, que missões é algo prazeroso. Amém, queridos? Vamos lá. A alegria deve ser elementar. Tudo bem. Seja criativo. Já falei isso aqui. Aqui é a nossa igreja. Aquela tenda que você está vendo ali, ela simboliza um refúgio dos cristãos perseguidos. Ela foi armada em tamanho maior lá no nosso púlpito, lá em São Cristóvão. Então, aqui o Misael, fica aqui bem, Misael. É um dos secretários de missões lá da nossa, veio até caracterizado, olha aí, de lá de São Cristóvão. Ele com os outros jovens, Jabes, Tereza, Ezequiel, eles fizeram isso aqui. E na escola dominical,
os irmãos entravam dentro dessa caverna, atrás dele ali tem um telão, o pessoal assistia um filme de 5 minutos, de portas abertas, tomaram algum conhecimento da igreja perseguida, e ele convidava o pessoal a fazer um culto, mini culto ali, num lugar quente, escuro, apertado, e a ideia era fazer a igreja sentir o que os nossos irmãos perseguidos sentem. E ele dizia para os irmãos: que tal a gente aqui cantar baixinho? Que tal aqui a gente ler a Bíblia baixinho aqui? Para a gente entender. Isso é criatividade. Você passa a ideia da obra missionária para a igreja usando criatividade. Então seja criativo. E uma das coisas importantíssimas para você ser criativo é você buscar experiência com outros. Aí você não tem ideia, mas tem gente que tem. Compartilhe, peça. Aqui nós temos em Salvador, nós temos a irmã Jaqueline ali no setor de Marechal Rondon, que é uma pessoa que tem muitas ideias. A irmã Marinéia, a irmã Carla lá em Itapuã, tem a irmã lá de Pernambués, a irmã lá da Baixa do Regis, a irmã Valdete ali, é uma serva de Deus abençoada, ele tem muitas ideias. Com a ver o fim da igreja dela, todo mundo envolvido, as crianças envolvidas. Então, compartilhe com as pessoas, peça ideias, entre em sites, ligue para outras agências missionárias, seja criativo. Pode passar aí. Sugestões para uma boa atividade de missões. Organize-a com antecedência. É interessante, a nossa igreja, tudo é assim, né? Não, pastor, tive uma ideia aqui. Sábado que vem vai ter a grande vigília. Tudo nosso é assim, instalados dele, na última hora. Não faça uma agenda. A gente estava com essa semana, a Departamento de Missões, a Semadesal, a gente está pensando compartilhar isso com o pastor Dário. Eu estava conversando com o André, compartilhar com o pastor Dário, a ideia da gente fazer a campanha de 2012 de missões. A gente precisa começar agora. Foque em um país, está no clube de missões, foque em um país. Ei, vai para cá, presta atenção. Você vai focar um país no clube de missões, porque às vezes você quer falar de tudo quanto é país. Foque em um país. Se você é da Assembleia de Deus aqui em Salvador, procure um país onde a sua igreja tem um missionário. Então, liga para a Secretaria de Missões. Hoje, pastor, nós queremos falar lá na igreja de Bairro da Paz, por exemplo. Nós queremos falar de Escócia. Nós temos uma missionária lá na Escócia. Nós queremos falar de Croácia. Bem, se quiser falar, pode falar, mas nós não temos missionário lá. Mas se você quiser falar de Venezuela, nós temos um missionário lá. Se você quiser falar de interior da Bahia, nós temos alguns missionários no interior da Bahia. Então, de preferência, onde a sua igreja está presente. Por quê? É a oportunidade que a sua igreja tem de conhecer o trabalho que ela está desenvolvendo. Amém? Amém. Tenha um tema. Tenha um tema. Não faça um tema, ele estabelece um objetivo. Correto? Vocês concordam? O tema estabelece um objetivo. O tema é bom, a igreja fica despertada para aquilo ali. Brasil. Hoje o nosso tema é Brasil, Deus salva esta nação. Toda a igreja vai estar voltada para aquele propósito. Isso serve para focar a igreja, direcionar a igreja. A igreja sabe para que veio ao tempo, com qual a finalidade. Porque a gente não pode fazer também como tem feito nos outros cultos, que os irmãos vêm. Eu vim ao culto hoje porque é costume vir. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando a gente vem à igreja, é bom lembrar isso. A gente não vem para receber algo de Deus. Vocês concordam comigo? Concordam? Todos concordam. Prioritariamente, a gente não vem à igreja para receber algo de Deus. A gente vem à igreja para dar algo a Deus. E quando eu venho à igreja para dar a
louvor, a oração, aí Deus começa a me dar as coisas que eu necessito. Mas está faltando hoje na gente essa visão, esse objetivo. Então, crie um objetivo no culto de missões. Passa por ti. Convide com antecedência os preletores. Ali é o missionário Hélio, que estava na igreja de Oscar Seixas. Cadê o irmão que patrocina aí? Fica aí, irmão. A igreja desse irmão, quantos crentes tem lá, irmão? 43 membros. É a igreja que dá a maior oferta no setor dele. A média da oferta dele é 43 membros. A média da oferta dele é 450, 500 reais. Agora ele é dinâmico. Ele usa a criatividade, ele envolve a igreja. Então ele convida com antecedência os missionários, ele liga a palavra para a gente. Tem coordenador aqui que já faz uma agenda para o ano todo, mês de maio, junho, julho, agosto, setembro, dos pregadores. Mas já tem outros que ligam na sexta-feira, pastor, tem um missionário aí para o culto de missões domingo? Ô irmão, não tem, está tudo agendado. Está vendo aí? Está vendo aí? Aí? Está vendo aí? A gente quer trabalhar, está vendo aí? Está vendo aí? Aí a gente procura, não tem. Não, é porque as coisas têm que ser feitas com planejamento, com antecedência. Então, quer fazer uma boa atividade? Planeje, convide com antecedência. Ornamente a igreja com bandeiras, materiais informativos, banners, usar tudo que possa identificar a igreja, como ali também é Palestina, se não me engano. É Palestina, né? É Palestina. Ali eu botei aqui, olha só, essa igreja, perceba bem. Embaixo ali, no chão da igreja, quando os irmãos entram na igreja, no culto de missões, quem entra olhando para o chão, recebe uma mensagem. Quem entra olhando para cima, também recebe uma mensagem. Quem entra olhando para os lados, também recebe uma mensagem. É impossível entrar na igreja da Palestina de culto de missões e sair dela sem saber que se falou de missões. Quando tem material ali, no chão, de plotagem, é plástico de plotagem. Sabe o que é plotagem? Ele desenha tipo um continente, rebota e cola ali no chão. Quando os irmãos entram pisando, os irmãos sabem, o culto hoje é sobre as nações, é sobre a obra missionária. Então, ornamente a igreja, aí a gente tem que voltar na questão da criatividade, usando a criatividade, a ideia. Pode passar aqui. Sim, irmão, não vai falar. Acabei de fazer prova, se é de Deus, o pastor vai mandar eu falar. Olha só, pastor, durante um dia ou dois, você tinha culto de missão. Eu sou, você vai falar, uma evangelização, chamar, as pessoas convidar, botar no folheto, uma mensagem e tal, sair todo mundo em equipe, foi aquele bairro, né? Sim. Aí é não tem dúvida, o irmão está aqui falando que no culto de missões, para envolver a igreja ainda mais, naquele dia fazer uma evangelização especial com a igreja, colocar a igreja na rua, com literatura, chamando a igreja para o culto à noite, para não ser apenas um trabalho de contribuição e oração, mas também ser um trabalho prático de ganhar vida. Deus te abençoe, meu irmão. Faz doidar, o efeito do culto de missão é ter aulas sem Cristo, vidas sem Cristo, né? É verdade, Deus abençoe. Você pode utilizar outras frentes missionárias, entrar em sites, pegar ideias. A gente está fazendo dinâmicas, a gente entrou no site do CEMAP, tem muitas ideias dinâmicas lá. Aí então você pode ver a Junta Mundial de Missões, que é da Igreja Batista, a Vem Brasil, a Cailóis, a Missão Avante, a Missão AMI, Portas Abertas, a UEC, Horizontes, Jogo do Brasil. Há um mundo de agências que você pode consultar, tirar ideias para somar o seu trabalho. Nós já estamos terminando. Agora, quais são os pontos cruciais
numa atividade missionária? Primeiro, momento da oração. O pastor Dário terminou aqui a palestra, fez um clamor pela obra missionária. E isso deve acontecer em todas as atividades de missões na igreja. Um clamor pelos missionários. Agora, quem é que você vai chamar para fazer esse clamor? Aquela pessoa que você sabe que é apaixonada. Não adianta você chamar o irmão João Barca. Senhor nosso Deus, abençoe os missionários de lá para a terra. Amém. Não. É alguém que sabe o valor dessa intercessão, que sabe por que está orando, que leva a igreja a orar, que convoca, que só em ele orar, você já é motivado a orar também. Então você, meu Deus, meu Pai, abençoa os missionários, Deus servo, sua sabe todas as coisas. Se você, há uma ideia que eu vou dar para você aqui. Vá no nosso site, no blog, ou ligue para a gente. Mande o seu e-mail para a gente mandar para você as fotos dos nossos missionários. Pegue essas fotos. Vá numa casa, né, revele essas fotos. E distribua para os irmãos no culto de missões. Identifique atrás, missionário tal, tem tal lugar. E na hora da oração, levanta essas fotos assim. Começa a apresentar a Deus. Ou então pega o país. Qual é o país que a Assembleia Exal tem missionários? Pega este país, a Bolívia, a Escócia, a Indonésia, o Equador, e levanta esses países. Logo a igreja sente que ela está envolvida naquele processo de intercessão. Então esse é um momento crucial, porque o que sustenta a obra missionária não é só o dinheiro, mas é prioritariamente a oração. Amém, queridos? Amém. Momento de louvor missionário, falar com antecedência com os levitas ou com os ministros de louvor da equipe de missões. Não deixe que seja qualquer louvor. Se você tem uma equipe dentro da sua equipe de missões que faz o louvor, fale com antecedência, prepare os hinos. Se você tem a facilidade de saber o que o pregador vai pregar, faça com que esses hinos combinem com a mensagem para harmonizar o trabalho que você estará desenvolvendo. Vai passar aqui. Glória a Deus. Vai passar. Glória a Jesus. Vai passar assim. Como fazer os pedidos de oração? Esse momento é um momento crucial. Antes de você fazer o clamor, aquele clamor para vir depois, você vai fazer o pedido de oração. Então hoje aqui, o culto de missões aqui hoje é sobre a Venezuela. O missionário Gildo, e ele tem tal e tal e tal necessidade. Como é que você vai fazer isso? Aí os irmãos chegam aqui na frente assim: vamos ouvir a irmã Antônia fazer os pedidos de oração aos missionários. Só os irmãos que falam, Senhor, vamos orar para o missionário Gil. Não deixe calma. O missionário também. Ele não. Só não deixe calma. Ele não. Amém. Então chama uma pessoa que leia antes aquele relatório, que ore por aquele pedido. Tu tem que ser alguém que está apaixonado também, que está envolvido, que tem uma boa leitura, que fala com claridade. Olha, pastor Israel Alves, nem tudo que o pastor Israel fala no microfone eu entendo. Então tem pessoas que têm problema de dicção. Não adianta. Irmãos, nós temos um missionário que está na Venezuela. Este mês ele exercer tal e tal atividade. Ele está necessitando disso. Não vamos levantar uma mão aqui hoje. Quantos creem que Deus vai dar vitória ao seu servo? Então alguém assim que envolve a igreja, imediatamente com a igreja em pé para fazer o amor de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vai passar.
Já falei isso aqui. Fazer intercessão após os pedidos de oração. Aqui uma questão. Envolva o pastor da igreja. O pastor Dário falou sobre isso aqui, então. Pastor, nós queremos que o senhor faça o clamor missionário. Em algum culto de missões, pastor, geralmente um pastor, ele já foi missionário. Porque ele abriu um trabalho no interior, ele já dirigiu congregações difíceis, já evangelizou, ele também é um missionário. Então, em alguma noite, convido o pastor para ser um pregador, para falar de missões para a igreja. Pegue as informações da Semana Exal, passe para ele, peça para ele falar para a igreja, envolva o pastor. Vai passar. Momento da oferta missionária. Irmãos, o momento da oferta missionária é um momento sublime, como toda oferta que é arrecadada na igreja. Olha para cá, preste atenção agora. A gente se equivoca quando a gente pensa que oferta na igreja é só para pagar a conta de luz, o salário do pastor, a conta da água. A oferta é um gesto de adoração a Deus. Quando eu dou oferta na igreja, eu dízimo, eu estou reconhecendo que Deus é também Senhor da minha vida financeira. E este momento é um momento especial. Então, se você vai fazer isso também para a obra missionária, faça com que este seja também um momento especial. Hein? Faça com que este também seja um momento especial. Faça essa arrecadação usando também a criatividade. Alguns fazem um peixinho, não é? Outros fazem um pão. Outros fazem uma rede. Outro dia um irmão passou, numa congregação que eu fui, passou no meio da igreja com uma rede. E os irmãos iam colocando dentro da rede os peixinhos. Então faça desse momento um momento especial. Se a sua igreja tem a capacidade de se locomover, de levantar e vir à frente, não é igreja muito apertada, então faça que os irmãos venham à frente. Isso leva o pessoal a entender: eu sou parte deste negócio, eu estou fazendo, eu estou me movimentando, eu estou trabalhando, eu estou envolvido. Faça do momento da oferta um momento dinâmico também. Vamos lá. Momento da reflexão da palavra. Garanta, irmãos, um bom tempo para a administração da palavra. Eu fui numa igreja outro dia que o irmão me pediu para falar sobre os missionários da Semana Exal e pregar. Sabe que hora eu recebi a oportunidade? 9h15 da noite. Aí eu perguntei aos irmãos: os irmãos querem que eu traga uma mensagem ou que eu mostre o slide? Os irmãos, traga a mensagem. Mas eu fui convidado naquela noite para mostrar o trabalho da Secretaria de Missões e para trazer uma reflexão. A igreja ficou sem conhecer os missionários. Porque havia muita gente convidada, cantor, não sei quem, havia um pregador. Aí, vamos aqui comigo, vamos que nesta noite, o presbítero fulano convidado, ele também é conferencista, aí o irmão chegou lá e o momento da reflexão da palavra, que seria focar em sonhos, foi prejudicado. Então, se você vai convidar o pregador, garanta a ele tempo para ele. Por exemplo, o missionário está aqui, o missionário Nobre, seu esposo lá, chegaram da Ásia, 11 anos na Ásia. 11 anos, 12? 11 anos. Aí você dá 15 minutos para essa pessoa compartilhar 11 anos de experiência. Você está me entendendo, irmão? E às vezes o missionário vem querendo compartilhar com ele. Ele está desejoso que a igreja abrace com ele a obra missionária, a causa. E aí eu chego lá e dou 10 minutos para o missionário. Então garanta o tempo da palavra. Ali foi o irmão Davi Brasil, que esteve lá em São Cristóvão, trazendo a palavra de Deus. Não vai passar.
missões, só dá R$100 ou R$50. Levante o suporte. Qual é o suporte? Nossa igreja funciona muito bem isso. Qual é o suporte? É aquela cantina, não é? Não é? Na Alta Terezinha nós temos um irmão que ele vende material reciclável e todo mês ele dá na mão da irmã como oferta missionária. Então, você pode fazer isso com cantina, bazar, feira, ali é um leilão missionário, que é feito lá na igreja de São Cristóvão. É um leilão missionário. Por quê? Não é só para somar a oferta, mas é também para envolver o público. Senhora? A bandeira não dá para ver, não? Deixa eu ver. E agora? Melhorou muito. Então, aí todo mês é feito um leilão missionário. Então, envolve a igreja. Essa semana eu botei no blog. Quem acessou o blog essa semana? Quem não acessou aqui vai tomar um puxão de orelha. Quem não acessou aí, puxa a orelha um do outro aí. Quem não acessou o blog esta semana. Brincadeira. Eu coloquei lá um vídeo do pastor Ariovaldo Ramos. Ele participa do projeto Visão Mundial. Todos os dias ele toma café em uma padaria. Ele gasta, digamos, R$2 por este café. E ele se comprometeu em dar R$1 desse café para a obra missionária, ou para a Visão Mundial. Se nós fizéssemos isso, eu conheço famílias que todas as noites compram uma acarajé. É ou não é? Que toda semana tem a Coca-Colazinha lá. Então, a Coca-Cola no final de semana custou R$5. Eu vou me comprometer em pelo menos R$1 dessa Coca-Cola ser para a obra missionária. Isso é o suporte. Esse mês eu não vou poder dar R$50, mas eu me comprometi em, quando eu estiver bebendo a Coca-Cola, que ainda é melhor você não tomar, aliás, qualquer bom nutricionista vai dizer para você não tomar, mas se você estiver tomando aquele café, aquela coisa supérflua que você pode passar sem, você disser, eu vou dar pelo menos metade disso aqui na obra missionária. Toda vez que você estiver provando disso, você vai se lembrar, eu tenho um compromisso com a obra missionária. Por não, irmão? Eu acho importante o secretário explicar a terra. Lá na minha igreja também discutiu um valor e a cada vez ele está se bloqueando para bater essa terra. Muito bem, meu irmão. Qual é o seu nome? Lucas, de que igreja? Pitangeiras. 22. Setor 22. Lucas está falando sobre metas. Lá no setor 7 nós temos meta. Cada congregação tinha uma meta. Uma congregação tinha uma meta de 100, de 200, de 300. E isso ajuda a igreja a trabalhar por aquilo. É como se você estabelecesse um propósito, um projeto, um foco, um alvo, melhor dizer, um alvo. E aí a igreja trabalha por aquele alvo. Só que eu conversei com o irmão falou assim, pastor, lá todo mês a gente alcança, lá todo mês a gente ultrapassa o alvo. Eu disse, oh, glória a Deus, meu irmão. Qual é o seu alvo? Lá é R$200. Mas só vem para cá 200. Você disse que ultrapassa? Não, se você ultrapassou, se o alvo era 200. Não ultrapassou. A gente volta para outra coisa. Não, meu irmão. Se ultrapassou, é motivo de você dizer, igreja, irmãos, nós estamos dando mais do que nós nos comprometemos em dar. E isso vai estimular a igreja ainda mais a contribuir com a obra missionária. Então levante os suportes missionários. A gente botou ali, a realização destas atividades oferece à igreja a oportunidade de se envolver. Não é só questão do dinheiro, mas é a questão de você envolver a igreja, um bazar, uma cantina, a questão da meta que o irmão colocou ali, todos os departamentos, todos os grupos da igreja correndo atrás da meta, isso envolve a igreja com a obra missionária.
Tem gente que só coloca alguma coisa na igreja no dia de culto de missões. Ei, só vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá. O que você faz então para trabalhar com missões em todo o tempo? Mantenha na igreja um mural com informações atualizadas sobre a missionária no Brasil e no mundo, com fotos, cartas, artigos relacionados. Mantenha uma equipe de oração diária. Gente que o pastor Lário falou aqui da igreja, que ele participou, que todos os dias a igreja orava. Mantenha uma atividade contínua. Fale de missões pelo menos uma vez por semana na sua igreja. Tem igreja que o pastor fala assim: alguém deseja oração? Não é? Não tem isso? Tem ou não tem? Aí você faz: eu quero, pastor. Eu queria ver, posso ir? Pode. Irmãos, tal dia é culto de missões. Vamos orar. Irmãos, vamos contribuir. Comece a guardar a sua oferta. Pastor, eu tenho que orar pela obra missionária. Todo faça isso. Você vai ser conhecido como doutor missão. Você vai ser conhecido como missão. De forma que você, a igreja vai estar sempre dizendo: galera, nós temos um compromisso com a obra missionária. Vamos ler todo mundo junto aqui? Vamos? 1, 2, até o primeiro parágrafo a gente para. Vamos lá. 1, 2, 3. Você está conseguindo envolver todo mundo à sua volta? Você está aqui hoje nesse encontro para repensar isso. Você vai sair daqui dizendo: eu, em nome de Jesus, vou envolver todos à minha volta. Não vou deixar ninguém de fora. Vou envolver o pastor, os presbíteros, os auxiliares, a mocidade, as crianças. Um líder dinâmico, ele tem que fazer com que todo mundo se envolva com a obra missionária. Quantos já vão assumir esse compromisso hoje aqui? Aleluia, glória a Deus. Vamos, segura para aí, vamos lá? 1, 2, 3. Bom, cadê aquela irmã do pastor Dário, aquela irmã? Jacira. Cadê Jacira? Está aí? Cadê ela? Vem cá, Jacira, vem cá. Essa irmã aqui, ó. O pastor Dário, essa irmã, deu um testemunho dela. O pastor Dário é o pastor dela. E disse que essa irmã, tudo dessa irmã é missões. Na casa dela, você chega lá, tem um bocado de coisa, só para o pessoal te conhecer, assim, vem cá. Tem um bocado de coisa reciclável, e não sei o quê. Para que é isso, irmã? Diga para que é isso, irmã. A oferta missionária. Tudo que ela faz é pensando a obra missionária. Roupa, bazar. Eu vendo peça de R$1. E lá na minha casa tem uma coisa da Espanha, 9 mil. Aí eu falo, chega na porta, já tira minha roupa aí, e aí vai pegando, aí eu dou o preço para vai embora. Eu já tenho lá R$100, só de falar com isso. Amém? Vamos aplaudir? Sabe o que é isso, irmão? Apaixonado por missões. Essa pessoa vive em missões. O outro parágrafo, vamos lá? 1, 2, 3. Não se cansa e não. Tem gente que qualquer coisa, pastor, não dá. O pastor botou o irmão lá para trabalhar comigo, não dá certo. Ó, pastor, vamos aqui. Ô, meu irmão, nós começamos aqui dizendo que o secretário dinâmico é aquele que é chamado. Não foi isso? E a chamada é uma questão de convicção.
E se eu sou convicto, eu tenho chamado, tenho convicção da minha chamada, nada me faz desistir do meu trabalho. E a última sentença. 1, 2, 3. Você acredita no impossível, meu irmão? Você acredita que a sua igreja, a partir de hoje, vai mudar a cara missionária dela em nome do Senhor Jesus? Amém. Aleluia. Então nós vamos orar agora. Amém? Vamos orar. Eita, encontro que tem oração. Mas a gente veio aqui para isso mesmo. Amém? Vamos fazer algo diferente aqui agora. Vamos fazer algo diferente aqui agora. Eu queria que você, por um momento, saísse do seu lugar e fosse para um secretário que você não conhece. Se você não está perto dele, tudo bem. Um secretário que você não conhece. Procure ele aí. Depois você volta para o seu lugar. Um secretário que você não conhece. Se você já está com ele, põe a mão no ombro dele aí. Você vai orar pela igreja dele e ele vai orar pela sua igreja. E nós vamos dizer, a obra missionária em minha igreja vai ser dinâmica. O meu trabalho na igreja vai ser dinâmico em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quantos creem nisso? Aleluia. Você vai orar um pelo outro aí agora, em nome do Senhor Jesus. Põe a mão no ombro dele e você vai orar para que haja dinamismo, haja força, haja graça.
traz para a igreja os nossos familiares